Bom, imaginei tentar escrever toda a história de uma família inteira, tipo meio século de amor, caos, nascimentos, casamentos, e ter que colocar absolutamente tudo isso em um único parágrafo. É um desafio e tanto, né? Nossa, com certeza. A maioria de nós não conseguiria passar da primeira década sem escrever um livro de memórias enorme com umas 800 páginas. Mas, na nossa imersão de hoje, a gente tem em mãos exatamente isso, um microdocumento. 50 anos de história. Isso. Apenas algumas linhas de texto. E um casamento que começou de forma incrivelmente acelerada em uma quarta-feira qualquer. Eu fiquei super curiosa logo de cara. É um exercício fascinante de síntese. O que temos aqui não é apenas um amontoado de datas, sabe? É a anatomia pura de um legado. Uhum. Geralmente, quando analisamos fontes históricas ou biográficas, a gente se perde nos detalhes irrelevantes. Mas aqui, a fonte nos obriga a olhar apenas para as vigas de sustentação. É como se filtrasse tudo que não é essencial, né? Exatamente. O texto destila quase 5 décadas em marcos de tempo cruciais. Isso revela como uma estrutura familiar duradoura é realmente construída. E, olha, já dou um spoiler, não é através de grandes eventos teatrais. Não mesmo. É através de decisões muito pragmáticas. E a nossa missão hoje é justamente descompactar esse arquivo minúsculo, mas que é, assim, super denso. Queremos olhar para o que está nas entrelinhas dessas datas de namoro, casamentos e nascimentos. Tentar entender qual é a argamassa invisível que manteve essa galera toda unida por tanto tempo. Isso mesmo. E já mergulhando no texto, a primeira coisa que me deu um verdadeiro solavanco foi o ritmo inicial. É uma linha do tempo de tirar o fôlego. Sem dúvida alguma. A velocidade com que a fundação dessa história é estabelecida desafia muitas das convenções tanto daquela época quanto de hoje. Totalmente. O fator catalisador opera numa marcha de extrema urgência. Urgência é pouco. Vamos olhar para os dados exatos do relato. A narrativa começa em setembro de 1978. É quando o nosso autor e a Beth Slane começam a namorar. Certo. E tudo bem, um romance começando em setembro, primavera no Brasil, um clima perfeito. Mas aí, o texto pula para dezembro do mesmo ano. 90 dias depois. 90 dias. Eles já estão noivos. 3 meses. É o tempo de acabar a fase de teste de um aplicativo hoje em dia. E eles já estavam decidindo passar o resto da vida juntos. É uma compressão impressionante da fase de descoberta. Psicologicamente falando, a maioria dos casais usa o primeiro ano apenas para gerenciar a projeção de expectativas. Sim, para ver se vai dar certo, né? Exato. Aqui, a transição daquela fase de vamos sair para nos conhecer, direto para um vamos formalizar um compromisso definitivo em 90 dias, sugere um nível de certeza muito atípico. E olha, se o pessoal que está ouvindo acha que 3 meses para noivar é rápido, segura essa. Eles se casam no dia 14 de março de 1979. Um salto muito rápido. De setembro a março, 6 meses corridos entre o primeiro encontro oficial como namorados e o altar. É como uma startup que vai da ideia ao lançamento oficial em tempo recorde e ignorando até as convenções de lançar no fim de semana. Ah, essa parte é muito curiosa. Porque aqui é que a coisa fica realmente interessante. O autor faz questão absoluta de registrar o dia da semana no texto. Ele literalmente abre parênteses para destacar que era uma quarta-feira. Uma quarta-feira? Sim, no meio da semana. O que é fascinante aqui é que o texto deixa de ser apenas uma linha do tempo e passa a revelar os valores dos protagonistas. Pense na mecânica tradicional de um casamento. Nossa, dá muito trabalho. Exige meses, às vezes anos, de planejamento. A pessoa escolhe um sábado, bloqueia a agenda de centenas de convidados, cumpre toda uma coreografia social. O pacote completo. A escolha de se casar numa quarta-feira sugere uma subversão completa dessa lógica de espetáculo. Sugere que a prioridade era o compromisso íntimo, não a aprovação de uma plateia de fim de semana. Espera aí, deixa eu fazer o papel de quem é cético aqui. Claro, manda ver. É uma subversão romântica ou eles só estavam com muita pressa e o dinheiro estava curto? Porque, sejamos honestos, reservar um cartório ou uma igreja numa quarta-feira em março de 79 deveria ser infinitamente mais fácil. E mais barato também. Exato. Mais barato do que disputar um sábado à noite. Como podemos ter certeza, lendo um texto tão curto,
de que isso é sobre foco no compromisso íntimo e não tipo pura conveniência logística. Essa é uma excelente provocação. E, sendo bem realista, é bem provável que a conveniência financeira e logística tenha pesado, sim. Pois é, eu faria isso. Mas a chave para a interpretação está no fato de que o autor, quase 50 anos depois, ao decidir o que era importante o suficiente para entrar nesse único parágrafo de resumo de vida, Ah, ele escolheu incluir isso. Exato, ele escolheu eternizar a quarta-feira. Se fosse apenas um detalhe logístico chato ou uma vergonha por falta de dinheiro, ele teria omitido isso do relato. é verdade, ninguém coloca os perrengues num resumo de vida se não tiver orgulho deles. O fato dele destacar isso como uma medalha de honra aponta para o que eu chamaria de o princípio da quarta-feira. O princípio da quarta-feira. Ai, gostei disso. Como é que funciona? O princípio da quarta-feira é a ideia de que a vida real, os legados reais, não são construídos nos sábados espetaculares, mas nas quartas-feiras mundanas. Caramba, isso é profundo. Ao assumir esse compromisso no meio da semana, no meio da rotina de trabalho e de estudos, eles essencialmente disseram que o evento do casamento não é um escape da vida diária. Mas sim o início imediato dessa vida diária, né? Precisamente. Eles não precisavam do fim de semana para validar o que sentiam. O compromisso era tão urgente e claro que qualquer dia servia. Isso muda totalmente a perspectiva, tira aquele peso gigantesco da festa e coloca todo o peso na fundação do relacionamento. Exatamente. E se o princípio da quarta-feira significa encarar a vida real de frente sem rodeios, eles iam precisar muito dessa mentalidade bem rápida. Com certeza. O próximo capítulo exige muito disso. Porque a transição dos anos 70 para os anos 80 nessa família não foi um passeio no parque. Se a largada foi um sprint de 6 meses, o que veio a seguir foi uma maratona com obstáculos. Aquele foco pragmático não era apenas uma peculiaridade do romance, sabe? Era o mecanismo de sobrevivência exato de que eles precisariam para o choque de realidade que se aproximava. A mudança de foco de casal recém-casado para um núcleo familiar. Um núcleo em rápida expansão. Diga-se de passagem. Certo. Vamos desvendar isso, porque rápida expansão é o termo perfeito aqui. Vamos olhar para os números dessa segunda fase narrada no texto, que é basicamente o início da década de 80. A chegada da primeira geração de filhos. Sim, o relato avança e nos apresenta o nascimento do primeiro filho, Isaac Nicholas, em 1980. Logo no ano seguinte, em 81, chega o George Augusto. E já é um ritmo intenso. E, para fechar o pacote, Ezequias Viana nasce em 84. Se eles mal tiveram tempo de respirar entre o namoro e o casamento, imagina o impacto de ter 3 meninos em um intervalo de apenas 4 anos no início dos anos 80. É um salto de complexidade brutal. Brutal. Para quem nos escuta e já teve que gerenciar um único bebê em casa, tentando manter a sanidade, o emprego e o casamento intactos, Não é fácil. imagina a matemática logística de 3 meninos quase da mesma idade, correndo pela casa no início dos anos 80. Fraldas de pano, noites em claro, choro em estéreo. E tudo isso enquanto o próprio casamento ainda estava cruzando a marca dos 5 anos de existência. Exato! Como é que uma relação que se formou em apenas 6 meses não desmorona sob essa pressão toda? É aí que a analogia da construção precisa dar lugar a uma imagem mais intensa. Se conectarmos isso a um panorama maior, os anos 80 foram um período de fincar raízes. É como forjar aço. Como assim forjar aço? Você pega aqueles dois elementos, aquece em altíssima velocidade em 78, funde os dois numa quarta-feira e imediatamente os coloca na bigorna da parentalidade múltipla nos anos 80. Nossa, a bigorna da parentalidade. Adorei a imagem. As pancadas vêm na forma de privação de sono, exaustão física e preocupações financeiras. A década de 80 foi a bigorna deles. Exatamente. E quando você bate no aço incandescente com essa força, duas coisas podem acontecer. Ou ele estilhaça completamente porque a liga era fraca. Ou fica mais forte, né? Isso. As moléculas se compactam de uma forma tão densa que a liga se torna virtualmente inquebrável. O caos dos 3 meninos pequenos forçou o casal original a solidificar seus papéis e sua parceria de forma definitiva. Eles não tinham tempo para crises existenciais? Não mesmo. Eles precisavam operar como uma unidade tática impecável. Faz muito sentido. É o princípio da quarta-feira em ação novamente.
Eles não tinham os finais de semana livres para relaxar. Eles tinham que resolver problemas o tempo todo. E sobreviver a esse teste de fogo é o que cria o núcleo duro da família. O tronco da árvore, por assim dizer. E sociologicamente esse período deve ser muito crucial, não é? Fundamental. Ao passarem juntos pelo que eu chamaria de trincheiras da primeira infância, eles criaram um vocabulário próprio de resiliência. O casal parou de ser apenas duas pessoas apaixonadas e se tornou uma instituição. Uma instituição. É uma palavra forte. E é essa instituição, esse núcleo de aço, que vai permitir que a família não apenas sobreviva, mas cresça e receba novas pessoas nas décadas seguintes. Uma fundação fraca teria expulsado qualquer um que tentasse entrar depois. O que nos leva perfeitamente à terceira fase dessa nossa imersão de hoje. O texto faz um salto temporal que é maravilhoso. Ele corta direto para o presente. Sim, ele corta diretamente daquela casa lotada de meninos bagunceiros nos anos 80 para o momento atual. A poeira finalmente baixou. Aquele aço forjado esfriou e tomou forma. E os meninos cresceram. Cresceram! O relato pontua que hoje eles estão celebrando o que a tradição chama de bodas de jaspe, marcando inacreditáveis 47 anos de união. 47 anos. Quase meio século. E o panorama que o texto nos dá desse momento presente é a prova visual de que o sacrifício na bigorna valeu a pena. A árvore cresceu, né? O ecossistema se ramificou. De uma forma muito saudável. Sim. O texto faz questão de listar como a família cresceu. Os 3 filhos replicaram o ato dos pais, encontrando suas próprias parceiras. Isaac casou-se com Aline, George com Kizzy Alcântara e Ezequias com Gabriele. E a história ganha ainda mais calor quando menciona a terceira geração. Ah, os netos. Temos o Rafael, de 5 anos, que é o primeiro neto, filho do Isaac e da Aline, e a continuidade é tão pulsante que o texto já inclui o Gabriel. O segundo neto. Isso, filho do Ezequias e da Gabriele, que ainda está a caminho. A narrativa abraça até quem ainda nem nasceu. Então, o que tudo isso significa? Qual é a argamassa que manteve essa estrutura firme por 47 anos a ponto de ser chamada de bodas de jaspe? Olha, a escolha do jaspe tem um simbolismo fascinante. O jaspe é uma pedra opaca, incrivelmente densa, historicamente associada à resistência e à solidez. Não é uma pedra que brilha muito, então? Não é um mineral translúcido ou brilhante como um diamante que reflete a luz de forma ofuscante. Em várias culturas, é conhecida como a Pedra do Cuidado Supremo. A Pedra do Cuidado Supremo. Que definição linda. É sobre proteção, enraizamento e nutrição. Não é sobre ostentação, de ter um casamento perfeito para os vizinhos verem, né? Exato. É sobre ter uma base opaca, resistente, que aguenta a pancada e protege quem está lá dentro. Mas isso levanta uma questão importante sobre a declaração final do texto. Ah, a frase final é o ápice emocional do parágrafo. A fonte primária não atribui o sucesso apenas ao acaso ou à sorte. O autor resume toda essa jornada de quase 50 anos com a seguinte declaração: são 47 anos vividos na presença de Deus com muita alegria. Obrigado, Deus, por nossa família. É uma declaração definitiva de princípios. A gratidão e a fé compartilhada servem nesse relato como o princípio organizador que garantiu a resiliência da família desde aquela quarta-feira em 79 até a chegada do neto Gabriel. E o que isso faz na prática para um casal que vive sob estresse constante? Quando o texto diz "na presença de Deus", ele está ancorando o relacionamento a um referencial externo e absoluto. Cria um centro de gravidade. Um ponto de apoio. Isso. Quando duas pessoas estão exaustas, lidando com 3 crianças pequenas, ou enfrentando problemas financeiros, é muito fácil elas se virarem uma contra a outra. Nossa, é o que mais acontece, né? Sim, mas quando ambas se submetem a uma crença maior, a um propósito transcendente, isso amortece o atrito interno. O objetivo deixa de ser apenas vencer a discussão. E passa a ser manter o compromisso. Manter o compromisso que fizeram diante de algo maior, exatamente. E a outra palavra-chave ali é a alegria. Não é uma fé pesada ou punitiva. O texto diz claramente, com muita alegria. Precisamente.
A gratidão explícita, quando ele diz obrigado Deus por nossa família, sugere que eles não apenas sobreviveram a esses 47 anos. Eles escolheram ativamente olhar para as dificuldades através de uma lente de agradecimento. A alegria não é retratada ali como se não houvesse problemas, porque a gente sabe que os problemas existiram. A bigorna estava A lá. bigorna estava lá. Mas a alegria é uma postura deliberada diante da vida. É o antídoto perfeito contra o cinismo que tantas vezes destrói casamentos longos. É uma âncora que impede que o barco fique à deriva, independentemente do tamanho da tempestade. E pensar que tudo isso nos foi entregue em um documento tão pequeno, né? É uma jornada fenomenal que começa com um casal que se conheceu em setembro de 78 e decidiu que não podia esperar mais do que 90 dias para noivar. Que inaugurou a própria história sobre o pragmatismo daquele princípio da quarta-feira, Trocando a convenção social pela urgência de simplesmente estarem juntos. que enfrentou a bigorna dos anos 80, forjando um núcleo de aço ao criar Isaac, George e Ezequias de uma só vez. Haja energia para isso. E que soube expandir esse amor para não ser um clube fechado, acolhendo a Aline, a Kísia e a Gabriele. E agora assistindo a esse amor transbordar para a terceira geração, com o Rafael e a promessa do pequeno Gabriel, tudo isso sob o teto robusto e protetor de 47 anos de união, as bodas de Jaspe. E claro, tudo isso amarrado por essa profunda e contagiante alegria e gratidão a Deus. É a prova definitiva de que a grandeza de uma história não se mede pela quantidade de páginas de um diário. Nem um pouco, mas sim pelo impacto de cada escolha diária ao longo de quase meio século. E isso me leva a uma reflexão muito forte. É impossível ler um microdocumento histórico e pessoal como esse e não pensar no nosso próprio legado, não é? Exatamente. Para quem nos acompanha hoje, no carro indo para o trabalho, lavando louça ou apenas descansando em casa, eu deixo essa provocação. Pensem em como o tempo voa e no que realmente fica. É um bom exercício. Se hoje, do nada, fosse exigido de quem está escutando a gente escrever o próprio microdocumento, se a pessoa tivesse apenas um único parágrafo para resumir todas as bases, as pessoas e os valores inegociáveis do próprio legado, quais seriam os nomes ali? As datas inesquecíveis. Isso, as quartas-feiras subversivas, que ditariam o ritmo dessa história. E, acima de tudo, se fosse preciso escolher o sentimento central, a argamassa que justificou toda a jornada, o que estaria escrito ali? Fica a reflexão para continuarmos construindo nossas próprias histórias.